Jonas coletou para reciclagem 50 latas de alumínio idênticas e, depois de amassá-las, pesou em uma balança e obteve 700 gramas. Para que Jonas obtenha 3,5 quilos, quantas latas iguais a essa ele precisa coletar? Vamos lá. A quantidade de latas: 50 latas. Ele gastou quantos gramas? No caso, a massa dessas latas são 700 gramas. 700 gramas. Ele quer saber, se ele quer 3,5 kg de latas, quantas latas ele vai ter que recolher. 3,5 kg são 3.500 gramas. Nós podemos usar ou em quilo, transformar 700 gramas em quilo, ou transformar 3,5 kg em gramas. Tanto faz, certo? Ou seja, 50 latas tem 700 gramas, 3.500 gramas vão precisar de quantas latas? Ora, se eu tenho mais, se eu quero 3,5 kg de latas, eu vou precisar de mais latas ou menos latas? Com certeza de mais latas, para dar os 3,5 kg, porque só 50 latas dá 700 gramas. Para 3,5 kg eu vou precisar de muito mais latas. Se eu vou precisar de muito mais latas e eu aumentei a quantidade de quilos, e eu vou precisar de mais latas, aumenta uma grandeza, aumenta a outra, então eu vou ter uma grandeza diretamente proporcional. Então aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, porque aumenta uma grandeza, aumenta a outra. Não tem como diminuir para ter mais. Se a gente está falando de latas idênticas, latas com o mesmo peso, a gente não está falando de uma lata diferente. Então, aqui, se são diretamente proporcionais, a gente multiplica os meios e os extremos. Então, a gente vai fazer x vezes 700, que vai dar 700x. E 50 vezes 3.500. Então, 50 vezes 35 vai dar 175. Coloca os 3 zeros. 5 vezes 35 dá 175. Coloca os 3 zeros. Dá 175 mil. Então, a gente faz x igual a 175 mil dividido por 700. Podemos cortar esses 2 zeros para ficar mais fácil. E dividimos 1.750 por 7, que vai dar 250. Eu vou precisar de 250 latas para conseguir os 3,5 kg de os 3,5 kg de latas, né? O peso é 3,5 kg. Ok?